Olá, tudo bem? Depois de 11 meses, cá voltei para gravar um vídeo para vocês, para contar do meu processo, como eu estou. Eu já posso adiantar, gente, foram 11 meses ausente, mas eu não parei com a ressonância harmônica. Meu último vídeo foi o final da quinta onda, já digo para vocês que eu passei pela sexta, pela sétima e já concluí a oitava, já tem mais de uma semana que eu concluí a oitava e pretendo fazer o pedido da nona onda. Eu acredito que até o final da semana que vem eu vou alinhar os meus pedidos, os meus desejos, vou fazer uma análise, né, da minha vida como está, o que eu almejo, o que eu quero e eu vou pedir a nona onda. Gente, eu não vou lembrar assim na ordem cronológica como que foi a sexta, a sétima, né? Enfim, eu vou lembrar mais da oitava porque é o que está mais recente para mim. Mas eu posso adiantar para vocês que houve muitas mudanças na minha vida. Umas maravilhosas e outras não tão boas assim, mas eu atribuo as não tão boas assim é porque eu precisava passar pelo processo, pela mudança, e algumas eu já estou compreendendo por que aconteceram na minha vida, e outras eu ainda não compreendi, mas eu sei que eu vou compreender. No final da quinta eu cheguei a comentar, né, que o meu casamento estava passando por um momento em que nós não estávamos alinhados. E várias pessoas perguntou ali nos comentários como que estamos, enfim. Gente, eu me esqueci. Outro dia eu fui ver os vídeos no YouTube de outras pessoas e aí, assim, por coincidência, eu cliquei no meu último vídeo e eu fui assistir ele e eu falei, gente, eu nem tava lembrando mais, né, das coisas que eu tinha falado, enfim, e fui ler os comentários, as pessoas perguntando, enfim, eu falei, gente, eu preciso voltar a gravar vídeo e contar o meu processo. Enfim, meu casamento foi restaurado, tá, gente? Eu falei pra vocês que um tava aqui, outro estava aqui, mas que a gente estava tentando. Aconteceu que ele recebeu uma oportunidade muito boa, né, de trabalho, e ele foi embora da cidade, e aí eu fiquei, né, na nossa cidade. Nós achamos bom, gente, assim, tudo casou para que isso acontecesse. A oportunidade financeira era boa, a pessoa era bacana e nós precisamos dessa distância, né, para entender o que nós sentíamos ainda um pelo outro. E assim, foi maravilhoso a distância, porque a gente se reconectou. Que engraçado, né, gente? Pela distância a gente se reconectou. Nós se víamos aos finais de semana e percebemos o quanto nos gostávamos, enfim. E renovamos as nossas ideias, os nossos planos, a nossa conexão. E assim, pra gente, na sexta onda, isso foi maravilhoso. Depois eu tive a oportunidade, depois de 3 meses, exatamente quando começou a sétima onda, a me mudar, né, para onde ele estava morando, e dessa forma, financeiramente, compensava demais para mim e para ele, na época, no período, e foi bom porque assim ganhamos muito dinheiro. E ficamos lá 6 meses, se eu não me engano, e depois de 6 meses retornamos novamente, né, para nossa cidade. E, gente, só coisas boas têm acontecido na minha vida. Uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é, assim, não ficarmos só apegados nos ensinamentos do Hélio Couto. Deus tem infinitas possibilidades de falar conosco, de mudar a energia do nosso ambiente. Eu não falo só de ir na igreja, mas existem várias terapias, gente, que podem nos ajudar demais. Uma que, assim, eu me identifiquei, quis experimentar e gostei muito foi a barra de Axis. Eu não me lembro se eu já falei dela na quinta onda, mas na quinta onda eu já havia experimentado, né? E eu gostei demais. E estudo, gente, estudo. Inclusive, tô até com o livro aqui que eu tô lendo. Como se tornar sobrenatural, do Joe Dispenza. Assim, gente, e estudar, continuar estudando os conteúdos do Hélio e outros conteúdos também. E aí, nesses vídeos que eu assistia, né, acabei vendo um podcast em dezembro, gente. Não, novembro para dezembro do ano passado, eu vi um podcast em que a Lari Colebrusco participava desse podcast, enfim, eu me identifiquei muito com os vídeos dela. Depois eu segui o canal dela, vi outros e outros vídeos, e ela trabalha com a hipnose quântica. E vendo os vídeos delas, enfim, aí veio a Black Friday, ela acabou estendendo até dezembro. E aí nessa, né, vi um anúncio dela, enfim, eu me interessei e acabei comprando, né, os cursos dela, enfim. E aí nesses cursos dela vem várias hipnoses prontas
E eu comecei a fazer, gente, e assim, a minha vida financeira já tava assim, boa. Mas depois de fazer as hipnoses com ela, melhorou mais e mais e mais, assim, a ponto de eu acho que triplicou o nosso faturamento que a gente estava vivendo na época. E assim, foi muito bom e eu super indico, né? Não tô dizendo que serve para todos, mas se alguém de vocês se interessar, gente, dá uma olhadinha no canal dela, Lari Colibrusco. Eu gostei demais de viver, né, a hipnose dela, tô na comunidade dela, enfim. Isso foi muito bom pra mim. E aí, quando eu entrei já na 8ª onda, eu tinha o objetivo, eu já falei aqui outras vezes que eu sou contadora formada, né, que eu trabalho com isso, mas eu não tinha o CRC até então. E aí, voltando pra minha cidade, da onde eu moro, eu tive uma oportunidade grandiosa. Gente, a ressonância me abriu tanto a cabeça, tanto, sabe? Eu tive uma oportunidade maravilhosa. E aí, para eu crescer mais ainda, eu precisava ter o meu CRC. E aí, eu optei por comprar um curso, né? Assim, para que eu pudesse relembrar, porque eu acabei a faculdade em 2016, né? A de contabilidade, depois eu comecei economia. Mas assim, para eu relembrar, comprei um curso. No princípio eu conseguia estudar mais, mas depois, bem no final, assim, eu conseguia só ver mais os aulão, sabe? Não conseguia aprofundar os conteúdos que eles tinham. Mas eu tinha uma certeza tão grande, gente, que eu ia passar, e foi uma das coisas que eu pedi na 8ª onda. E, gente, eu via a técnica e eu fazia. Não, se vai dar certo, eu não sei, mas que eu vou fazer e vou acreditar que isso vai dar certo. Gente, eu me olhava no espelho e me dizia, parabéns, Jussara, você passou no CRC. Eu me imaginava e eu sentia a sensação de ligar para minha irmã em videochamada e contar para ela que eu havia passado. E eu falava pro meu marido, olha, a gente vai comemorar de tal e tal jeito, eu ter passado na prova, enfim. Gente, eu fiz a prova e adivinha? Passei na prova do CRC. Graças a Deus. Gente, quando eu fazia a prova numa alegria, porque eu tinha certeza que eu só precisava passar por aquilo, sabe? Eu tinha soltado o resultado. E quando eu desci do carro, eu fui com mais 2 amigos fazer a prova. Quando eu entrei no carro, né, que eles já tinham terminado a prova primeiro que eu, e aí eu falei, passei. E vocês? Nossa, mas você tem tanta certeza? Eu falei, absoluta, gente. A gente já sabia que a gente ia passar, enfim. E no caso, entre nós 3, apenas eu passei. Um ficou por uma, né, e o outro ficou um pouquinho mais longe. Enfim, mas foi uma das coisas que eu pedi na 8ª onda. Outra coisa que eu havia pedido era o equilíbrio de hormônio e o controle da tireoide. E, gente, eu também pedi para emagrecer, sabe? Eu tinha batido 100 quilos na balança. E aí, quando eu voltei para Alta Floresta, eu resolvi fazer um tratamento, né, com o médico, ajuda para que eu viesse emagrecer. E aí, nos meus pedidos da 8ª onda, eu havia pedido a eliminação de 17 quilos. E aí, eu fiz vários exames, né, quando eu fui começar o processo. E, gente, não deu tireoide, não deu descontrole de tireoide. Eu pensei, nossa, então tá controlada? E aí o médico falou, não, aqui não tem descontrole nenhum, não tem. A sua tireoide tá 100%. E assim, eu atribuo a ressonância harmônica, gente, a Deus, né, o Criador, acima de tudo, mas é uma das coisas que eu já havia almejado, eu já tinha começado a 8ª onda. E sobre o emagrecimento, gente, eu pedi um emagrecimento de 17 quilos, mas eu emagreci 15 quilos, então falta pouquíssimo, gente, pouquíssimo. Quando eu comecei o tratamento com o médico, eu estava com 100 quilos e hoje eu estou com 86 para 85 quilos, então praticamente 15 quilos. E a questão de tempo, gente, eu acredito que no final desse mês agora de agosto eu já chego no meu resultado. E eu havia esquecido que eu tinha pedido isso na ressonância harmônica. E hoje, antes de eu vir gravar o vídeo, eu fui ler o e-mail que eu mandei com os pedidos e gente, eu fiquei tão feliz, tão assim, anestesiada, sabe? Tão certa do poder de Deus, de como que estar alinhada com o Criador, de como estar em ressonância com o universo, é maravilhoso. Outra coisa que eu pedi foi uma viagem com a minha família e ela não aconteceu, mas eu já estou com a passagem comprada, com o hotel marcado e ela já tem dia e hora para acontecer e ela vai acontecer exatamente na data do meu aniversário, que é novembro.
E eu tô muito feliz que as coisas estão andando para mim. Eu pedi também a quebra de crenças limitantes referente à família. E aí casou que, eu acho que já um mês já atrás, eu fui fazer uma dessas hipnoses, né, que tem no treinamento da Lari Colebrusco, e tinha uma sobre família, enfim. Eu fiz uma visualização, visitando eu criança, falando com os meus pais, os meus avós, e eu vi assim um anúncio de uma constelação familiar. Eu falei, eu nunca fiz. E eu tinha vontade de fazer, mas eu acreditava que era só pessoalmente. E aí apareceu uma pessoa online, e o valor assim era bem irrisório. Eu falei, eu vou tentar. E aí eu fui, fiz com ela ao vivo, a gente conversou, enfim, e ela detectou algumas coisas sobre o meu nono, né? Tipo, gaúcho fala nono, nona, o pessoal do Paraná também fala, não fala vô e vó, né? E aí meu nono, eu entendi que eu tenho algumas energias do meu nono, sabe? Principalmente referente a dinheiro, referente ao jeito de ser, e talvez o meu filho também tenha mais dessa energia do que eu. E assim, na hora que ela falou, eu não achei muito sentido, mas depois eu fui pensar assim, eu falei, nossa, faz um pouco de sentido o que ela falou. Mas nós trabalhamos, nós limpamos, enfim, não sei dizer ainda o quanto de resultado eu tive com essa constelação familiar, mas eu acredito que daqui uns 2, 3 meses eu vou ter uma visão melhor, uma análise para fazer, vamos dizer assim. Eu também pedi a ativação de, eu tô lendo aqui, viu, gente? Eu pedi a ativação de alguns arquétipos, entre eles foi o da sorte, foi o da sereia. Na verdade, eu não sei se existe o arquétipo da sereia, enfim, mas o que eu queria era magnetismo, e eu posso dizer com certeza que veio, e veio com força. Eu pedi também o arquétipo do mago, e a minha intuição já era boa, ficou mais afloradas ainda, e muitas coisas acontecem na minha vida como se fosse mágica. E assim, são tão entre coisas grandes e coisas bobas. Vou dar um exemplo. Eu faço as minhas unhas, né? E aí ela é unha de gel, então assim, faz uma vez por mês. E aí eu nunca deixo marcado, eu falo pra ela, vamos ver, porque minha vida é tão corrida, às vezes eu vou marcar e não vai dar certo, eu falo pra ela, quando eu ver que tá em estado de não dar mais, eu te mando mensagem, vamos ver se você consegue me encaixar no sábado e na sexta, os dias que eu consigo é no sábado e na sexta. E aí sempre ela fala, Jussara, tô lotada, eu falo, não, eu tenho certeza que vai dar certo você me encaixar. E toda vez, gente, alguém cancela, alguém pede pra trocar, ela fala, Jussara, você é muito sortuda. E eu falo, eu sou mesmo, gente, porque tudo que a gente fala, a gente é. Tudo que você fala, gente, o Hélio já falou isso um monte de vezes e tem várias outras pessoas que falam, tudo que você fala depois do eu sou, nunca pode ser negativo, gente, tem que ser sempre positivo, sempre positivo. A gente tem que se policiar pra isso. A pessoa fala, você é muito sortuda. Eu sou mesmo. O que eu pedi, gente, foi a telepatia. E exatamente essa Lari Colebrusco, ela tem uma planilha de telepatia. E eu falei, gente, será que isso funciona? Enfim, gente, eu comecei a estudar os métodos dela e eu posso assegurar que telepatia funciona. Funciona muito, muito. Gente, eu consigo falar com as pessoas sem que elas saibam que a ideia foi minha, sabe? Já aconteceu assim, quando eu comecei a testar as técnicas, eu falava assim pro meu filho, mãe, eu te amo. Eu visitava o subconsciente dele, falava no terceiro olho dele, sabe? Em estado de meditação. E aí ele chegava e ele falava, oi mãe, você sabia que eu te amo? Tipo, ele não sabia que eu tinha falado isso pra ele. E aí eu fui testando com o meu marido, eu fui testando com pessoas. Gente, eu fechei com 2 clientes que ela pediu orçamento, sumiu. E eu fiquei, algumas vezes eu mandava mensagem pra elas, sabe? Em estado de meditação, no horário que eu imaginava que elas estavam dormindo. Eu mandava mensagem, falar com a Jussara, fechar o contrato e tal. Gente, 2 clientes, uma mandou mensagem e falou assim, Nina, eu tava pensando em você desde a semana passada, mas tá tão corrido, enfim, vamos fechar? Enfim, e outra foi a mesma coisa, ela sumiu, passou um tempão, aí ela falou, menina do céu, vamos fechar logo? Enfim, então, gente, pessoas que me devia, e aí eu mandava uma mensagem pra pessoa, pagaram a Jussara, sabe? Às vezes ela tá tão corrida que ela não tá lembrando. Gente, de pessoas que tinham que me pagar, às vezes passava 1 ou 2 dias, gente, foi umas
9, 10 pessoas que eu mandei mensagem, a pessoa falou, gente do céu, preciso te pagar, manda o Pix, enfim. Então, assim, a telepatia funciona. Não sei para que você quer, enfim, mas gente, telepatia funciona. Para você mandar mensagem para uma pessoa, para ela te mandar mensagem, sabe? E aí você manda pro subconsciente dela, ou ligar pra Jussara, falar com a Jussara, mandar mensagem pra Jussara. Gente, é batata, é batata. Gente, é só vocês... Existem várias técnicas, entendeu? Da gente manipular o mundo pro nosso bem maior, mas você tem que ter certeza do que você tá fazendo, né? E, bom, gente, foi isso, né? Meu resumo. Não sei se ajudou alguém de alguma forma, enfim, mas é isso. Eu vou pedir a minha nona onda e quando eu pedir ela e passar por ela, eu volto aqui contar pra vocês o depoimento, o meu relato de como foi, enfim, as minhas experiências. E eu também continuo assistindo os de outras pessoas que também passam por essa experiência. E o que eu posso dizer, gente, se você tem vontade de fazer, tá na dúvida, se você começou a fazer e tá passando por muita catarse, eu posso te dizer, continua. Ai, tem gente que me pergunta muito sobre a catarse, né? Gente, até na quinta onda teve bastante. Na sexta, na sétima e na oitava, se teve, eu não percebi. Se teve, eu não, de verdade, eu não percebi. Não sei se eu tava tão aberta a mudanças, enfim, mas se teve, eu não percebi. E é isso, um beijo, até a próxima.